Olá, seja bem-vindo à nossa leitura diária da Palavra de Deus, da Bíblia. A paz do Senhor a todos. Nós estamos lendo a Bíblia toda ao longo desse ano, na nova versão transformadora da Bíblia 365, da editora Mundo Cristão. Vocês já sabem, a gente lê partes do Antigo Testamento, parte do Novo, não tem uma ordem sequencial como normal. Gente, e hoje nós vamos ler o último ponto de 2 Crônicas, e a partir de amanhã, dia 5, nós vamos entrar já no livro de Esdras. Eu vou gravar um vídeo introdutório do livro de Esdras, dando um panorama, falando do livro, e eu vou publicar hoje à tarde aqui no canal. E eu gostaria que vocês dessem uma olhada. É uma degustação daquilo que nós estamos preparando para a nossa leitura do ano que vem, onde nós, além da leitura, que já está sendo preparada, nós vamos também fazer um voo panorâmico sobre o Antigo Testamento. Isso vai ser muito bom para mim também, que preciso trazer à minha memória algumas coisas que a gente vai esquecendo, A gente estuda e depois não mexe mais e acaba esquecendo. E eu quero com isso também, então, abençoar a vida de vocês que estão lendo junto comigo a Bíblia, trazendo esses materiais extras. E aí nós vamos ter para você que só lê a Bíblia, ok, tudo bem, mas para você que quer ir um pouco além, vai ser muito bom ter você junto comigo do meu lado, na nossa comunidade, o ano que vem, de estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, e só está começando. Se Deus me der mais 30 anos de vida, 40, 50, nós leremos juntos a Bíblia por mais 30, 40, 50 anos, vai ser uma bênção. Ok? Então eu quero que todos vocês assistam o vídeo que mais tarde eu vou colocar aqui no canal sobre o livro de Esdras, tá bom? Que nós vamos começar a leitura dele no dia 5. Amanhã. Dia 5 também conhecido como amanhã, Vamos lá. Hoje, dia 4 de agosto, nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 1 até 36, 23. Então a gente encerra hoje 2 Crônicas, de 35, 1 até 36, 23. Depois nós já vamos começar 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 até 1, 17. Depois nós vamos voltar para o Antigo Testamento, livro dos Salmos, Salmo 27, versículo 1 até Salmo 27, versículo 6. E depois vamos finalizar com Provérbios, capítulo 20, versículo 20 e versículo 21. Vamos lá então? Diz assim a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 1. Então Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e assim o cordeiro pascal foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Lembra que Josias subiu ao trono bem novinho e ele fez grandes reformas. E o livro da lei, a Torá, ela foi encontrada, leram para ele leu para todo o povo, proclamou um arrependimento e um jejum em toda a nação, e Deus falou com ele que Deus estava irado com aquele povo pelo pecado deles, mas que ele iria destruir aquele povo só depois do reinado de Josias, porque Josias se arrependeu, buscou a Deus, teve um coração sincero diante do Senhor, então Deus iria poupá-lo de ver essa destruição. Muito legal, Assim, para ele e terrível para os outros, Versículo 2. Josias também nomeou os sacerdotes para suas atribuições e os encorajou a realizar seu trabalho no templo do Senhor. Deu a seguinte ordem aos levitas encarregados de instruir todo Israel e consagrados para servir ao Senhor. Coloquem a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não precisam mais levá-la de um lado para o outro sobre os ombros. Agora, dediquem seu tempo para servir ao Senhor, seu Deus, e a seu povo, Israel.
Apresentem-se para o serviço de acordo com as divisões de seus antepassados por famílias, conforme as instruções de Davi, rei de Israel, e de seu filho Salomão. Fiquem no santuário, no lugar indicado para cada divisão, e ajudem as famílias das quais foram encarregados quando elas trouxeram suas ofertas ao templo. Abatam os cordeiros pascais, consagrem-se e preparem-se para ajudar os que chegarem. Sigam todas as instruções que o Senhor deu por meio de Moisés. Então Josias deu ao povo 30.000 cordeiros e cabritos para as ofertas de Páscoa, além de 3.000 bois, todos dos rebanhos e do gado do rei. Os oficiais do rei também deram contribuições voluntárias para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, os chefes do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois como ofertas de Páscoa. Os líderes dos levitas, Conanias e seus irmãos Semaías e Natanael, bem como Asabias, Jeiel e Josabade, deram 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois aos levitas para suas ofertas de Páscoa. Quando tudo estava pronto para a comemoração da Páscoa, os sacerdotes e os levitas tomaram seus lugares, organizados de acordo com suas divisões, conforme o rei havia ordenado. Então os levitas abateram os cordeiros da Páscoa e apresentaram o sangue aos sacerdotes, que os aspergiram sobre o altar, e os levitas preparavam os animais, repartiram os holocaustos entre o povo de acordo com suas divisões, para que as famílias os oferecessem ao Senhor, conforme prescrito no livro de Moisés. E fizeram o mesmo com os bois. Assaram os cordeiros da Páscoa, como prescrito. Cozinharam as ofertas sagradas em potes, caldeirões e panelas, e os levaram depressa ao povo. Em seguida, os levitas prepararam as ofertas de Páscoa para si mesmos e para os sacerdotes, os descendentes de Arão, pois os sacerdotes haviam ficado ocupados desde a manhã até a noite, oferecendo os holocaustos e as porções de gordura. Os levitas se encarregaram de todos os preparativos. Os músicos, descendentes de Asaf, estavam em seus lugares, segundo as ordens de Davi, Asaf, Emã e Jedutum, o vidente do rei. Os guardas das portas não precisaram deixar seus postos, pois seus parentes, os levitas, também lhes prepararam as ofertas de Páscoa. Toda a cerimônia para a Páscoa do Senhor foi realizada naquele dia. Os holocaustos foram sacrificados no altar do Senhor, como o rei Josias havia ordenado. Todos os israelitas presentes em Jerusalém celebraram a Páscoa e a festa dos pães sem fermento por 7 dias. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira desde o tempo do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia comemorado a Páscoa como o rei Josias, com todos os sacerdotes e os levitas, os habitantes de Jerusalém e o povo de todo o Judá e Israel que estavam presentes na cidade. Essa comemoração de Páscoa ocorreu no 18º ano do reinado de Josias. Depois que Josias terminou de restaurar o templo, Neco, rei do Egito, levou seu exército para Carquemis, junto ao rio Eufrates, e Josias e seu exército saíram para lutar contra ele. O rei Neco, porém, enviou mensageiros a Josias para lhe dizer: "O que quer comigo, rei de Judá? Hoje não tenho nada contra você. Estou a caminho da batalha contra outra nação.
e Deus ordenou que eu me apressasse. Não interfira com Deus que está comigo, ou ele o destruirá. Josias, porém, não deu ouvidos às palavras de Neco, que ele havia falado a mando de Deus, e não quis voltar atrás. Em vez disso, disfarçou-se e levou seu exército para a batalha na planície de Megido. Arqueiros do inimigo atingiram o rei Josias com suas flechas, e ele gritou para os homens: tirem-me da batalha, pois estou gravemente ferido. Então tiraram Josias de sua carruagem e o colocaram em outra. Levaram-no de volta para Jerusalém, onde morreu e foi sepultado no cemitério dos reis. Todo Judá e Jerusalém lamentaram por ele. O profeta Jeremias compôs cânticos fúnebres em homenagem a Josias, e até hoje os cantores e cantoras ainda entoam esses lamentos sobre a morte de Josias. Eles se tornaram uma tradição e estão registrados no livro das Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e seus atos de devoção, realizados de acordo com a lei do Senhor, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Israel e de Judá. Capítulo 36, versículo 1. O povo da terra proclamou Jeoacás, filho de Josias, como seu sucessor em Jerusalém. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 3 meses. Foi deposto pelo rei do Egito, que exigiu de Judá o pagamento de 3.500 quilos de prata e 35 quilos de ouro como tributo. O rei do Egito nomeou Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Depois Neco levou Jeoacás para o Egito como prisioneiro. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 11 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Então Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém e prendeu Jeoaquim com correntes de bronze. Depois levou-o para a Babilônia. Nabucodonosor também levou alguns dos tesouros do templo do Senhor e os colocou em seu palácio na Babilônia. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim, incluindo todas as detestáveis coisas que fez e tudo que foi achado contra ele, estão registrados no livro dos reis de Israel e de Judá. Seu filho Joaquim ficou em seu lugar como seu sucessor. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 3 meses e 10 dias. 40 dias, né? Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na virada do ano, o rei Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia. Nessa ocasião, também levou os tesouros do templo do Senhor. Nabucodonosor nomeou Zequedias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 11 anos. Zequedias fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, e não se humilhou quando o profeta Jeremias lhe falou diretamente da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, embora lhe tivesse jurado lealdade em nome de Deus. Zequedias era um homem duro e teimoso, e se recusou a voltar-se para o Senhor, o Deus de Israel. Da mesma forma, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis,
seguiram todas as práticas detestáveis das nações vizinhas e profanaram o templo do Senhor, que havia sido consagrado em Jerusalém. Repetidamente, o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-los, pois tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras. Caçoaram dos profetas, até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer. Então o Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles. Os babilônios mataram os jovens e foram atrás deles até dentro do santuário. Não tiveram piedade nem dos rapazes, nem das moças, nem dos idosos e doentes. Deus os entregou todos nas mãos do rei. Ele levou para a Babilônia todos os utensílios, grandes e pequenos, do templo de Deus, e todos os tesouros do templo do Senhor, e do palácio do rei e de seus oficiais. Seu exército queimou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, queimou todos os palácios e destruiu tudo que era de valor. Os poucos habitantes que sobreviveram foram levados para o exílio na Babilônia e se tornaram servos do rei e de seus filhos, até que o reino da Pérsia conquistou o poder. Cumpriu-se desse modo a mensagem do Senhor transmitida por Jeremias. A terra finalmente desfrutou seu descanso sabático e permaneceu desolada até que se completassem os 70 anos, conforme o profeta havia anunciado. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem pertence ao povo dele, volte para realizar essa tarefa, e que o Senhor, seu Deus, esteja com vocês. Lindo, né? 1 Coríntios, vamos começar agora essa carta do apóstolo Paulo aos irmãos lá da cidade de Corinto, na Grécia, atual Grécia, né? Lá tem uma cidade chamada Corinto, inclusive tem lá o porto, né, de Corinto, e tem também o canal de Corinto, né, que liga os dois mares. Se você pesquisar na internet, você vai achar. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta com meu ou com nosso irmão Sóstenes, à igreja de Deus em Corinto, aquele que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Sempre agradeço a meu Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão e em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta,
enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, versículo 10. Suplico-lhes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês, antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Pois alguns membros da família de Cloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem: eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam: eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda, eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em meu nome, em nome de Paulo? Graças a Deus não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder. Salmo de número 27, volte lá ao Antigo Testamento. 1 Coríntios é uma leitura muito interessante, 1 e 2 Coríntios, então preste muita atenção, porque vai ser maravilhoso. Salmo de número 27, volte lá no Antigo Testamento. O Senhor é minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo, pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta, me colocará. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Assim acontecerá. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Vamos agora a Provérbios, capítulo 20, versículos 20 e 21. Quem insulta o pai ou a mãe terá sua luz apagada na mais absoluta escuridão. A herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. Esta é a palavra do Senhor para nós no dia de hoje. Que Deus possa abençoar o seu coração. E não se esqueça de assistir mais tarde o vídeo que eu vou colocar sobre introdução, sobre o panorama do livro de Neemias. Que Deus te abençoe e até mais.